Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a ficha de leitura utilizada para interpretar os artigos científicos, permitindo que chegamos às nossas próprias conclusões e não simplesmente aceitando as conclusões propostas pelos autores. Essa ficha de leitura está dentro da interpretação da evidência científica, onde partimos de uma base teórica, partimos do conhecimento prévio e com esse conhecimento formulamos uma nova hipótese, um novo tratamento, uma nova terapia, uma nova cirurgia, e aí operacionalizamos essa hipótese, transformamos ela numa questão de pesquisa e que possa ser uma hipótese operacional que permita adotarmos o método científico, onde teremos seleção de pacientes, estudaremos determinados tratamentos e doses e acompanharemos esses pacientes, esses indivíduos, até a ocorrência de um desfecho primário e como medimos esse desfecho primário. E esse é o estudo e a análise, e essa interpretação permite a gente avaliar se o estudo tem validade interna na dependência de conter vieses ou não, qual que foi o resultado e qual a inferência sobre a hipótese operacional formulada que esses resultados vão permitir. A partir dessa inferência, nós interpretamos qual a interpretação sobre a hipótese conceitual e a validade externa e a aplicabilidade do estudo, mudando a interpretação da base teórica, progredindo com o conhecimento para possibilitar novas pesquisas. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas 6 etapas na formulação de evidência. A base teórica é o conhecimento básico, é o que a gente sabe das pesquisas prévias, é o que os próprios pesquisadores acreditam e que permite a elaboração de uma hipótese conceitual, da ideia de o que eu acredito que vai acontecer com a minha pesquisa. E, independente disso, eu vou formular uma hipótese operacional, que o meu tratamento, que pode ser um novo fármaco, é equivalente a um tratamento usual, um fármaco de controle, um placebo, onde não existe nenhum tratamento, na prevenção de um desfecho primário, de um resultado que eu vou estabelecer antes do meu estudo, vou estabelecer a priori, numa determinada população. Essa hipótese operacional vai servir para a formulação de um teste de hipótese, conforme o tipo de dado que eu vou usar. Isso vai gerar um valor de P, um teste para avaliar se as diferenças são significativas estatisticamente ou não. E como é que o que eu vou valorizar na interpretação de um artigo? Então, na seleção, eu vou observar como os pacientes foram captados, quais foram os critérios de exclusão, se esses pacientes estudados são pacientes que a gente encontra na prática, que têm validade externa, qual a reprodutibilidade dos métodos apresentados. E aí, qual o tratamento utilizado? Normalmente no título já é declarado qual o tratamento, mas eu tenho que fazer algumas interpretações se as doses utilizadas são equipotentes, se são as doses usadas na prática clínica, se o tratamento escolhido para comparação é o melhor tratamento disponível, não estou escolhendo um tratamento inferior para fazer uma comparação e dizer que o meu novo tratamento é melhor. E os desfechos? Os desfechos eu vou escolher um desfecho primário, que é o parâmetro que primariamente vai ser avaliado, que vai permitir que eu calcule um tamanho de amostra e que vai ser minha conclusão principal do estudo. Claro que eu vou aproveitar para ter desfechos secundários, e é importante que os desfechos sejam definidos a priori, que permitam gerar hipóteses a partir dos resultados e não simplesmente ao final do estudo fazer múltiplas comparações e encontrar algumas diferenças ocasionais que não têm relação com o tratamento em si. Muitos estudos usam desfechos compostos, que idealmente teriam desfechos de mesma hierarquia, a gente chama de desfechos primordiais, os desfechos significativos para os indivíduos, morte, infarto, acidente vascular cerebral, diferente de outros desfechos laboratoriais ou medidas de escalas e hipertensão. Então o desfecho composto tem que ter desfechos de mesma hierarquia. E aí,
diante da análise da metodologia, a gente vai julgar se há vieses, se a aferição do desfecho, se as respostas, se as medidas foram adequadas, se não houve viés de aferição, se a análise foi feita do tipo intenção de tratar. Os pacientes no ensaio clínico são randomizados para um dos dois tratamentos e, independentemente do grupo que ele randomizado, ele vai ter que ser analisado, mesmo que ele escolha usar o outro tratamento, sair do estudo, sentir mal com o tratamento, porque permite eu não subestimar, no caso de um novo tratamento ter muitos efeitos colaterais, todo mundo parar de usar, e se eu excluir esses pacientes, eu vou ter só pacientes que toleram o novo tratamento. Então as análises são feitas do tipo intenção de tratar, idealmente com poucas migrações entre os grupos. Viés de segmento, eu não posso perder pacientes ao longo do segmento, justamente para ter um poder maior de análise. O viés de análise é o que eu comentei anteriormente, onde as hipóteses têm que ser estabelecidas a priori, não fazer múltiplas análises em extensos bancos de dados, encontrando coisas que não necessariamente tenham relevância. Viés de interpretação é o motivo pelo qual é importante fazermos análise com a ficha de leitura, permite que as convicções e os patrocinadores possam levar uma escrita que não combina com os resultados, e para isso a gente vai chegar à nossa própria conclusão, evitando o viés de interpretação. O viés de publicação é presente quando temos estudos pequenos e positivos e não temos estudos pequenos negativos, é porque as revistas científicas não costumam aceitar estudos menores com resultados negativos ou neutros, e isso gera um viés de publicação que acaba afetando as meta-análises posteriormente. E o mais importante dos viéses, que a gente vai analisar em múltiplos artigos, que é chamado de viés corporativo, que é o conjunto de tendenciosidades no planejamento, apresentação e interpretação de resultados. E aqui, principalmente no planejamento, os estudos com viés corporativo são desenhados para mostrar que o novo tratamento é melhor que o tratamento anterior, ainda que o tratamento dito anterior e chamado de padrão muitas vezes não é o melhor tratamento, não é o padrão ouro. E a gente vai ter vários artigos. O primeiro artigo que está publicado lá no site é um primeiro caso de viés corporativo. E sem vieses com potencial de alterar os resultados, então vieses que não sejam fatais, dizemos que o estudo tem validade interna, possibilitando partirmos para a análise estatística do artigo. É importante destacar que a análise estatística é uma análise que corrige erros aleatórios, não vieses que são erros sistemáticos. Então, tendo vieses muito graves, mesmo que o P seja 0,000001, não há diferença nenhuma, não vai corrigir para nenhum viés. E aqui eu aproveito, já que eu falei do 0,0001, isso não significa necessariamente maior eficácia. A eficácia é mostrada pela diferença entre os riscos e não pelo valor de P. A análise estatística serve simplesmente para mostrar a probabilidade da diferença encontrada dever-se ao acaso. Então, sendo menor que 0,05, normalmente consideramos que a diferença deve-se ao tratamento e não ao acaso. Portanto, se não tendo vieses, permite a gente interpretar que os resultados são diferentes. E a interpretação é feita em relação ao desfecho primário. As fichas de leitura usam o desfecho primário justamente porque ele é estabelecido antes de iniciar o estudo e evita que os pesquisadores depois escolham o resultado que teve maior diferença e apresentem como resultado principal. E aqui são várias formas de apresentar e de analisar os resultados. As mais comuns, o risco relativo, onde a incidência nos expostos é comparado com a nos não expostos, e temos um número que, no caso, se for 1, é igual, se for menor que 1, a redução de risco no tratamento, maior que 1, aumento de risco. Podemos ver simplesmente a diferença e saber a redução absoluta de risco e não relativa. Dividir a redução absoluta de risco, e 1 dividido pela redução absoluta de risco, nós temos quantos pacientes temos que tratar para diminuir um evento, o número necessário para tratar. E é importante destacar que os desfechos secundários a priori geram hipóteses a serem testadas por futuros estudos. E a avaliação do teste de hipótese
significa que quando a gente encontra um valor de P baixo e não houver vieses fatais tendo validade interna no estudo, refuta-se a hipótese operacional. Por isso que a hipótese operacional, ela significa que os tratamentos são iguais, porque refutando, tendo valor de P baixo, a gente vai dizer essa hipótese operacional não é válida e elaboramos uma hipótese alternativa de acordo com os resultados. E de acordo com os resultados, no caso de ter validade interna, qual a inferência sobre hipótese conceitual, se nossa crença foi confirmada ou foi refutada, e qual a validade dessa crença no mundo real, nos pacientes que não estão no estudo, qual a validade externa. E tendo validade externa, qual a utilidade? É um estudo que permite sair usando essa medicação, que demanda que essa medicação seja o novo tratamento padrão, ou simplesmente é um caminho para novos estudos. Isso depende muito da qualificação do desfecho. Nós vimos que os desfechos primários, eles são os desfechos que são interpretados para hipótese operacional, para hipótese conceitual e chegar a essas inferências, mas o que a gente vai fazer com essas inferências depende da hierarquia do desfecho. E quando o desfecho é primordial, a chance disso mudar a conduta é muito maior, e os desfechos primordiais, o maior de todos é a morte. Medicamentos que previnem morte têm maior relevância do que, por exemplo, medicamentos que baixam glicose, que baixam colesterol, que são desfechos substitutos, que são facilmente aferíveis, mas não necessariamente se correlacionam com desfechos primordiais. Os desfechos que claramente se associam com primordiais são chamados de intermediários, e aqui o grande exemplo é a pressão arterial, onde é demonstrado de várias formas que a melhora da pressão arterial leva à redução de desfechos primordiais. E assim a gente conclui esse vídeo da ficha de leitura. E revisando então, tínhamos uma base teórica, formulamos uma hipótese conceitual, desenhamos hipótese operacional e aí interpretamos os métodos principais do artigo, quem são os pacientes, quais os tratamentos e qual o desfecho primário e medida de efeito. Analisamos os resultados pelos ótica dos vieses e validade interna, os resultados em si, a avaliação estatística de erros aleatórios e qual a inferência sobre a hipótese operacional. E aí, o que permitimos avaliar a hipótese conceitual, qual a validade externa e qual a aplicabilidade do estudo. Algumas mensagens, vimos os bips, não prejudicou a nossa avaliação, mas esse então é o nosso primeiro vídeo do site farmacoevidências.siqueleiro.com, que é a página do Facebook, Farmacoevidências, onde vão ser postados vídeos com interpretações usando essa ficha de leitura, e aí a gente vai ver que em muitos artigos é muito importante esse tipo de análise, e para a gente não cair na interpretação dos autores, que muitas vezes é uma interpretação do marketing, não da ciência. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.